Presidente, a gente está com muitas perguntas pelo Twitter e pelo Facebook. Fazer uma delas, ainda tem também o Miguel do Rosário e o Kiko Nogueira aqui. E a pergunta do Facebook é: o que o senhor acha das manifestações? A pergunta veio pelo Twitter, do Jonathan Seronato. E a pergunta é: o que o senhor acha das manifestações da Venezuela? Qual a sua visão sobre o que tem acontecido com o governo Maduro? Olha, eu vivo a Venezuela desde 2002, quando assumi a presidência, mas um pouco antes, quando o Chávez ganhou, o golpe que foi dado na Venezuela contra o Chávez, e depois todo o período do Chávez que eu convivi com o presidente da República. Ou seja, a Venezuela sempre foi muito tensa, sempre teve muito dividida. Eu lembro ao Jonathan que quando eu tinha 25 dias de governo, eu fui à posse do presidente do Equador, do Guterres, Lúcio Guterres, e lá nós fizemos uma reunião para discutir o problema da Venezuela, e eu propus criar o grupo de amigos da Venezuela, né? E o Chávez aceitou, e eu propus a Espanha, propus os Estados Unidos, propus o Brasil, o Chile, e tinha mais um, acho que era a Argentina. E quando eu propus Estados Unidos e Espanha, o Fidel Castro ficou muito nervoso, porque estava entregando a Venezuela ao imperialismo e não sei das contas que aquilo era entregar a Venezuela. E eu dizia: não, Fidel, não é entregar a Venezuela, eu não estou criando um grupo de amigos do Chávez, estou criando um grupo de amigos da Venezuela, para a democracia da Venezuela. E por que tem que estar Estados Unidos e Espanha? Primeiro, porque os Estados Unidos é o grande símbolo da oposição do Chávez. Segundo, porque a Espanha foi o primeiro governo a reconhecer os golpistas do Chávez. Então, você tem que ter alguém de confiança da oposição para negociar. O dado concreto é que deu certo. Sabe, o Colin Powell participou bastante, ajudou. A Condoleezza participou bastante. A Fundação Jimmy Carter participou bastante. E o fato concreto é que nós tranquilizamos a Venezuela. Tá? Mas a verdade é que o Chávez era um homem polêmico por natureza. Ele gostava de fazer as polêmicas dele, de brigar. Bem, eu, sinceramente, quando o Maduro ganhou as eleições, eu conversei bastante com o Maduro e disse para o Maduro que era importante encontrar o equilíbrio para que a gente pudesse construir a paz na Venezuela a ponto de permitir que a Venezuela, sabe, pudesse aproveitar todo o seu potencial. E que, como o Maduro, sabe, estava assumindo, ele deveria levar em conta o seguinte: sabe, a Venezuela tinha que ter um compromisso de 5 anos. A Venezuela tinha que apresentar para a sociedade a ideia de que lá não ia ter mais apagão, porque tem muito potencial energético, de que a Venezuela iria diminuir a inflação, de que a Venezuela iria ser autossuficiente em alimentos, ou seja, iria ter uma política de abastecimento. Eu acho que isso ainda não está resolvido, porque também o Maduro, depois que toma posse, não faz outra coisa a não ser ir para a rua responder à oposição, a oposição vai para a rua responder ao Maduro, e não há um momento de reflexão. Eu espero que agora, com a criação da Unasul, desse Conselho de Ministros, sabe, que vão conversar, encontre um ponto de equilíbrio. Eu acho que já há um avanço no fato do Capriles, sabe, não estar, sabe, mais radicalizado, ou seja, de estar querendo negociar, porque a Venezuela tem um potencial extraordinário. A Venezuela é estrategicamente importante para o Brasil, pela relação, pela proximidade. Eu acho que o Brasil tem muita responsabilidade e eu fico torcendo para eles encontrarem uma solução, sabe? Porque é muito difícil um governante conseguir governar se ele perde 2/3 do seu tempo por dia, sabe, fazendo disputa interna. É muito difícil. Sabe, quando começou aquela denúncia contra o meu governo em 2005, eu um dia tomei uma atitude. Sabe? Falei para a Marisa, é o seguinte: daqui para frente a gente não vai ver jornal, a gente não vai ver televisão, não vai ver revista, porque senão eu não governo esse país. É o seguinte: eu vou enfrentar meus adversários indo para a rua conversar com o povo. E passei a viajar ao Brasil sem parar. Sabe? Então eu acho que o Maduro, sabe, deveria tentar, sabe, diminuir esse debate para ele poder governar. O mandato é de 5 anos, ele vai ter uma revocatória agora, o ano que vem, se não me falha a memória, ou seja, sabe, e qualquer um que ganhar não governa se o clima for esse. Sabe? Se amanhã ganha o outro, 51-49,
também não governa. É preciso estabelecer uma política de coalizão. Sabe, o que nós queremos para esse país? Construir um programa mínimo e tocar o barco, até diminuir. Quando o Chávez era presidente, no começo, eu fui na Venezuela, alguns ministros não podiam ir para o apartamento, sabe, tinha que chegar 2 horas da manhã em casa para trocar de roupa, pelo radicalismo de setores médios, sabe, contra o governo. Sabe, graças a Deus, aqui no Brasil, nós resolvemos, sabe? Eu era menos radical e a classe média era menos radical. Se me xingava escondido, baixinho, não xingava alto e bom som, sabe? E também eu nunca precisei chegar tarde da noite no meu apartamento, e nenhum ministro, me parece. Mas a Venezuela é um país com um potencial extraordinário, sabe? E eu acho que a Venezuela precisa de uma chance. Por isso, eu acho que as manifestações me parece que estão agora um pouco mais centradas apenas no movimento estudantil. E eu espero que Maduro consiga dar uma resposta para isso, sabe? E encontrar a paz para a Venezuela que ela precisa. E o Brasil tem que estar muito atento à Venezuela, porque a Venezuela é muito importante para o Brasil. Kiko Nogueira, do Diário do Centro do Mundo. Presidente, está funcionando aqui? Eu queria retornar ao tema do Volta Lula. Você já disse que não será candidato, que a Dilma é sua candidata, mas que o país não pode ser pego de sobressalto. Na hipótese da candidatura da Dilma Imal, o senhor pensaria em se candidatar? O que faria você se candidatar? E a outra questão é, você falou sobre as manifestações, o povo quer mais, você legitima ali. Nesses 11 anos, o que o PT não fez e que deveria ter feito na sua avaliação? Olha, toda pergunta feita para a gente responder sobre hipótese é muito complicada, sabe? Porque eu, logo no começo que eu deixei a presidência, uma vez me fizeram essa pergunta: qual a condição que você tem para voltar a ser candidato? Eu dizia, só se aconteceu uma desgraça nesse país, ou seja, que a Dilma não pudesse ser candidata, sabe? E o PT não tiver criado outra pessoa, poderia voltar, sabe? Eu estou dando isso para você agora, amanhã, sabe, você pode pegar um jornal com a manchete, sabe? Lula disse que se Dilma morrer, ele volta. Sabe? Não está fora. Eu vou trabalhar para a gente eleger a Dilma, sabe? O que vai acontecer no futuro, só Deus sabe. Se eu vou votar no futuro, só Deus sabe. Eu acho que o Brasil pode criar tantas lideranças e eu acho que eu já cumpri com a minha parte. Sempre que eu for convidado a dar um palpite, eu vou dar um palpite. Hoje eu tenho coisa na cabeça que eu deveria ter feito, que eu não fiz. E acho que nós precisamos fazer mais coisas e mais rápido. E eu sei que a máquina é demorada, sabe? Mas eu acho que é um privilégio de um país ter uma candidata como a Dilma. A Dilma é uma mulher, não sei se vocês já tiveram contato com a Dilma, é uma mulher de muito caráter, é uma mulher ideologicamente, sabe, definida, ela tem lado, sabe? De vez em quando as pessoas falam, mas ela é muito dura. Hoje ela é dura como toda mulher, é assim, gente. Acha que mulher pode ficar te reganhando como homem? Sabe? Se vocês entravam na minha sala, eu contava uma piada, falava de futebol, falava uma bobagem, você acha que a Dilma vai contar uma piada? Você imaginou a Angela Merkel contando uma piada para vocês? Não vai, é outro jeito, sabe? É a mulher obtendo sucesso num lugar que era para homem. Não é isso? Historicamente era assim. Mas eu acho que ela é uma mulher muito competente para isso. Muito, muito, muito. E ela sabe o que ela tem que fazer. Né? O que o PT não fez? Você sabe que, historicamente, todo partido que chega ao poder, sabe, o governo eleito afunda o partido. Por quê? Porque toda vez que um partido chega ao governo, a tendência é ele levar os melhores quadros do partido para o governo.
E o partido fica sendo dirigido de forma inferior, com a direção mais fraca, mais fragilizada. E muitas vezes nos incomoda, enquanto dirigentes de um país, que o nosso partido faça oposição a nós. E isso diminui muito o papel do partido. Porque se a gente está bem, é maravilhoso o partido defender o governo. Mas se o governo está mal e o partido vai defender o governo, sabe? Embora você diga quem utiliza, como é que fala? Quem se utiliza do bônus tem que pagar não, quem se utiliza do ônus tem que pagar. Quem utiliza o bônus tem que pagar o ônus, ou seja, na política não é verdadeira. Então, quando você leva os melhores quadros, o partido fica com um dirigente mais fragilizado. E o partido deixa de fazer as coisas que tem que fazer. Sabe, está questionando o governo, está cobrando do governo. Você não precisa fazer oposição, mas o partido tem que ter força para reunir com os ministros, cobrar as coisas, dizer, sabe, o que é que você tem que fazer. Qual é o papel do Partido Socialista francês hoje com o governo François Hollande? O Hollande ganhou as eleições na França com um discurso. Né? Já perdeu 2/3 da popularidade por conta que negou o seu próprio discurso. Onde é que entra o partido para cobrar dele a execução do discurso? Tá? No caso do PT, o PSOL nasceu por quê? Um racha do PT que começou na reforma da Previdência do setor público, que as pessoas não queriam, tá? E depois a questão do mensalão. Tá? Nós fomos perdendo dirigente. Então, o PT, eu acho que o PT tem que ser levado em conta o seguinte: quanto mais forte for a direção do PT, mais influência o PT terá nas decisões governamentais. E quando eu digo decisões, não é participar de reunião, sabe, do governo. Isso é um problema do governo. Mas é que o partido não pode abrir mão de dizer o que ele pensa sobre o país. Se o governo vai fazer ou não, é outros 500. Mas se o PT, se um partido chega ao governo e ele abre mão de dizer o que ele pensa para o país, sabe, ele fica enfraquecido, ele deixa de ser referência para a sociedade. E eu acho que isso enfraqueceu muito o PT. E, sobretudo, quando o governo fica muito forte, como nós ficamos no segundo mandato, sabe? Em que cada vez que o Frank vinha trazer uma pesquisa para mim, eu falava: Frank, ainda há espaço para crescer. Eu falava: não tem mais espaço. Eu falava: tem, nós vamos crescer um pouco mais. Se o mandato não tivesse terminado, a gente chegaria a 100%, a 110%. Sabe? Nem terminou. Mas sabe por quê? Sabe por quê? É porque nós exercemos uma coisa que eu acho que nunca a democracia foi exercida na sua plenitude como nós exercemos. Nunca. Tem gente que fala que a internet facilita mais o exercício da democracia. Não é verdade. Porque uma coisa é você ficar na internet escrevendo e mandando um recado um para o outro. Outra coisa é você estar numa plenária, falando ao vivo e ouvindo desaforo ao vivo. Era isso que era as 74 plenárias que nós fizemos com a sociedade para discutir as políticas públicas. Eu ficava lá o tempo inteiro ouvindo 2.000 índios, ouvindo 2 ou 3 mil negros, ouvindo 2 ou 3, sabe? Tudo que era movimento ia lá falar. A gente exercia na plenitude. E eu ouvia muito desaforo. Não pensa que as pessoas, sabe? Quando era outra, as pessoas chamavam de inteligência. E a cara que me chamava de baiano, sabe? Outro me chamava de taturana. Outro falava com o dedo no meu nariz, tinha vontade de morder o dedo do desgraçado. Mas era assim. E as pessoas foram adquirindo uma coisa legal, que era o seguinte: ele já não achava mais que era o Lula que era presidente, ele achava que era ele. Sabe? Chegou um momento de tanta coisa, que ele achava que ele era, sabe, que ele estava lá. Essa é uma coisa que eu acho que foi uma grande vitória nossa. Foi a gente estabelecer um novo padrão de relacionamento entre o Estado e a sociedade, e entre o governo e as entidades organizadas da sociedade, sabe? E eu acho que o PT, por exemplo, o PT poderia ter crescido. Eu também tenho culpa, porque o PT poderia hoje ser a grande referência mundial de partido político. Não tem ninguém nos dias de hoje, ninguém com o padrão de sucesso que o PT teve no governo. Não tem um partido que teve o padrão de sucesso que teve o PT nessas últimas décadas. Então, o PT poderia ser a grande referência para a América Latina. Eu, uma vez, fui convidado para ser presidente da Internacional Socialista.
E eu disse para os meus amigos Sapateira, para os meus amigos Sócrates, sabe, que eu não poderia ser. Primeiro, porque eu não era filiado, meu partido não era filiado à Internacional Socialista. Segundo, porque a Internacional é uma coisa criada para a Europa. Nós temos que criar um modelo latino-americano, um modelo caribenho, um modelo, sabe, que uma mistura de salsa, samba e tango, sabe, para a gente poder criar uma coisa nova. E é muito difícil. O que é o peronismo? Duvido que alguém saiba, sabe? Porque é difícil. É uma coisa complicada. Sabe? As divergências políticas no Brasil, a quantidade de partido na Venezuela, o que é o partido do Chaves, o que é o partido do Evo Morales, é tudo uma coisa muito confusa. E a gente ainda não criou um padrão. Sabe? Uma vez eu fui chamado a Trípoli, essa aqui é a primeira mão para vocês, eu fui chamado a Trípoli numa conversa que o Gaddafi convidou Mandela, Arafat, eu e Daniel Ortega. Nós fomos a Trípoli. Naquele tempo, o espaço aéreo de Trípoli estava cercado, então a gente tinha que ir até Gerba, uma cidade na Tunísia, onde pela primeira vez eu vi um topless, um monte de italiano que vai lá fazer topless, eu fui lá a primeira vez, mas só de passagem. Mal olhou. Aí, mal olhei. Aí eu peguei um carro para ir, eu não sei quantas horas que era de carro, o Mandela foi ao Cairo para ir de carro, sabe? Eu lembro que naquela época, me parece que o Clinton ligou para o Mandela para ele não ir, que não sei das contas, o Mandela falou, olha, eu sei quem foi que me ajudou quando eu estava preso. E foi. E foi o Arafat. E chega lá, o Gaddafi queria propor criar a Quinta Internacional, gente. Aí, eu lembro que eu falei para ele, Gaddafi, no meu país já teve 4 e não deu certo nenhum, não vamos criar uma quinta, não. Mas daí o Mandela também não concordou, o Arafat não concordou, sabe? E não teve a Quinta Internacional. Então, eu acho que o PT... Eu tenho conversado muito com o Rui Falcão. O PT, ele pode jogar um papel muito importante no cenário político latino-americano. Porque não tem nada... Sabe, o PT é muito criticado pelas coisas boas que o PT tem. Porque esse partido... Não somos nós que cometemos erros, sabe? A elite, sabe, que de vez em quando é pega andando de avião, como o André Vargas foi agora. Não é isso. Esse partido são milhões de pessoas, num anonimato que eu não conheço, que ninguém conhece, e que acreditam, e que carregam, que comem barro, que pisam no barro, sabe, que se mata para levar esse partido para frente. Sabe, eu acho que, ainda disse sexta-feira no comício do Padilha, é essa gente que nós temos que respeitar. É para essa gente que a gente tem que olhar o nosso comportamento para a gente não cometer erro, para a gente não, sabe? Ou se errar o menos possível dentro do limite humano. É isso que eu acho que deve acontecer. Portanto, eu acho que o PT fez menos do que deveria fazer com a sua presidência. E eu, sinceramente, acho que muitas vezes somos nós do PT que estamos no governo que inibimos o PT de se soltar e crescer mais. É isso. Presidente, só uma pergunta antes da do Miguel do Rosário para encerrar. A gente convidou o René Silva, que é do blog Voz da Comunidade, do Complexo do Alemão. Ele não pôde vir, mas mandou uma pergunta. Por que as obras do PAC e do Complexo do Alemão não foram discutidas com a comunidade? Vocês vieram com o projeto todo fechado, já todo fechado. É a pergunta do René. Como que é o nome? René Silva. Ô, René. Acho que é legal até explicar quem é, um garoto de 18 anos. Ele tem bastante jovem, ele cobriu pelo Twitter toda a ocupação do Complexo do Alemão em 2010. Eu acho que eu já vi o René. Deixa eu falar, ô, René, só para você saber como é que surgiu o PAC, René. Primeiro, eu tinha medo do segundo mandato. Eu não queria o segundo mandato porque eu tinha medo. Eu tinha medo da mesmice. Eu tinha medo que os ministros ficassem preguiçosos. Eu tinha medo, porque vocês sabem que, eu não vou dizer o nome, mas nesse país, no segundo mandato, tinha presidente que ia trabalhar depois das 3. Sabe? Então, eu tinha medo. Eu falava, eu não posso perder a desmotivação
E eu acho que, sabe, se for para ser reeleito e ficar uma coisa chata, enfadonha, eu não quero ser. Foi daí que surgiu a ideia. Quando eu decidi ser candidato à reeleição, eu decidi o seguinte: eu vou definir o que eu vou fazer do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro de 2010. Tá? E por isso nós pensamos o PAC. Como é que foi pensado o PAC, Renê? Veja, o PAC é o seguinte: nós primeiro mapeamos todas as coisas mais necessárias ao país do ponto de vista de infraestrutura, que ia desde estrada e ferrovia e ponte até obras de infraestrutura na periferia desse país. Com base nessa definição mapeada pelo governo federal, nós chamamos, em primeiro lugar, os governadores dos estados para saber se eram aquelas obras, e alguns discutiu, sabe? Depois nós chamamos os prefeitos das capitais, sempre achando que o prefeito ia trazer para nós os projetos considerados prioritários de cada cidade. Eu não acho que o prefeito iria inventar um projeto dele. Tá? O que aconteceu é que não tinha sequer projeto. Havia um monte de intenção. Quando a gente começou a discutir, não tinha projeto, e sem projeto é difícil você financiar. Mas o PAC, depois que nós decidimos, então, quais eram as obras prioridades nas cidades, fizemos reuniões com cidades, com as capitais, depois fizemos com cidades de até 200 mil habitantes, depois fizemos com cidades menores, tudo discutido no mais amplo nível institucional, coisa que jamais tinha acontecido nesse país. Tá, com base nisso, nós começamos a fazer as obras e começamos a decidir o seguinte: a exigir que as empresas contratassem mão de obra local, porque nós queríamos gerar emprego na comunidade. Né? Foi assim que surgiu o PAC, querido. Ao governo federal não cabe ele descer em cada vila para discutir cada obra. O governo federal cabe discutir com os prefeitos do governador do estado os projetos de cada cidade e de cada estado. O governo vê se o projeto é executivo e liberar dinheiro, e a relação democrática com a comunidade tem que ser feita pelo prefeito, sabe? Eu acho que teve cidade que fez e discutiu muito, eu não sei no Rio de Janeiro, mas o dado é que no PAC do Rio tinha muita gente da comunidade trabalhando. Eu fui participar de muitas obras no Rio de Janeiro em que a maioria das pessoas que trabalhavam eram da comunidade. Eu não sei se está assim agora, espero que esteja, porque o presidente continua do PT, o governador era o mesmo e o prefeito é o mesmo. Tá? Mas foi assim que eu pensei o PAC. Agora, o governo federal não tem como em cada vila, em cada bairro discutir. Isso tem que ser feito pela prefeitura. A nós, o que interessa é se o projeto é importante e se merece ser, sabe, liberado o recurso. Isso nós fizemos. Aliás, eu posso te dizer, René, que nunca na história deste país, melhor, nunca antes na história do Rio de Janeiro, nunca antes na história do Rio de Janeiro, nunca antes na história do Complexo do Alemão, foi tanto dinheiro do governo federal em parceria com o governo estadual para ajudar o Rio de Janeiro. E por que eu fiz isso? Porque eu acho que os prefeitos do século XXI, do ano de 2014, estão fazendo uma reparação na irresponsabilidade administrativa desse país da década de 70. Foi quando começou o grande processo de inchaço das grandes regiões metropolitanas. Então, hoje, a gente está, na verdade, recuperando. Porque, como você não pode desmontar uma favela inteira, você tem que ir arrumando ela, é um processo de reparação, porque ela foi ocupada desordenadamente, não houve atitude política na época, não houve política habitacional na época, sabe? Se tivesse um programa Minha Casa Minha Vida naquele tempo, não tinha acontecido o que aconteceu no Rio de Janeiro. Naquele tempo a favela era bonita, a favela era motivo de samba enredo, de marchinha, sabe, de músicas maravilhosas, Barracão de Zinco e outros. Mas agora não é mais assim. Ela não é mais vendida como uma coisa bonita, é vendida como uma coisa violenta. E o meu sonho era transformar cada lugar que era chamado de favela num bairro. Num bairro motivo de orgulho para as pessoas que moram. E eu tenho certeza que um dia o Complexo do Alemão vai ser o bairro que você vai se orgulhar demais, René. Miguel do Rosário, nossa última pergunta. Foram convidadas também a Sinara Menezes, a Maria Fro
elas não puderam estar presentes, e também o blog do Guzmão, e ele também não pôde estar presente para registrar isso aqui. Lula, eu fiz aqui várias anotações, mas elas foram caindo conforme a entrevista foi se desenrolando. O senhor falou sobre tudo, né? Então, mas mesmo assim eu queria só fazer uma observação sobre a questão da democratização da mídia, que é um tema que unifica toda a blogosfera, que é um pensamento que eu tive recentemente, um insight, porque geralmente se fala, por exemplo, por parte do governo, por parte sua, que a questão da mídia ela é importante para você informar o povo sobre os feitos do Estado, para dar voz ao Estado. Só que eu acho que, às vezes, a gente esquece, por exemplo, que uma mídia mais democrática ela também seria importante para dar voz ao legislativo, que produz muita coisa e que a população não sabe, e, sobretudo, não só dar voz, para dar ouvidos ao Estado, para o Estado ao escutar os anseios da população. Aí a gente volta nessa questão das manifestações de junho, que uma das bandeiras mais importantes foi a questão da mídia, que obviamente, a mídia não falou isso, que os jovens, às vezes muito novos, eles cantavam um refrão, que era "A verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura". E eu fiquei filosofando sobre aquilo. Por que esses jovens de 20 anos, que nem viveu a ditadura, vai cantar que a verdade é dura, a Globo apoia a ditadura? Por que ele tem esse anseio? Né? Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Né? E outra coisa que é ligada a essa questão é a questão que ninguém falou, então acho que é um tema importante para o senhor comentar, é sobre a espionagem americana, que ela ativou todas as teorias, reativou as teorias de conspiração que estavam adormecidas. Primeiro foi o Wikileaks, né? Na época se brincava, todos aqueles malucos dos anos 60 que falavam que a CIA era culpada de tudo, todos eles foram vingados, porque o Wikileaks ele acabou dando razão a muita gente. E agora, com o Snowden, o Snowden, ele, numa das entrevistas, ele fala uma coisa muito séria, que a espionagem americana não era feita só para espionar, espionar é normal, todo país espiona. Os Estados Unidos tinham montado programas que eles quebravam sigilos de milhões de pessoas, a gente sabe que quebrou, inclusive, do celular da presidente da República e da Petrobras, para controle de comportamento, para controle de... Isso aí agora, com essas revoltas na Ucrânia, por exemplo, e na própria Venezuela agora, naquela segunda revolta do Egito, voltaram algumas teorias de conspiração em que você eventualmente pode ter aí uma participação novamente aí do Império, né? Novamente dando um golpe. Isso aí são teorias de conspiração que a gente sabe. Por exemplo, a gente está fazendo 50 anos de golpe esse ano. Aí, por exemplo, hoje a gente sabe que teve uma pesquisa do IBOPE, em 64, dizendo que o Jango era altamente popular e que as reformas de base eram altamente populares. E, no entanto, semanas depois, tem um golpe, ele cai e ninguém reclama nada. Qual mistério? Por que o presidente popular caiu? Então, o senhor está tranquilo, mas a gente continua muito preocupado, sabe? E a gente está na linha de frente da guerra, lidando com milhares de internautas, respondendo, tentando fazer aí uma frente de combate às ideologias conservadoras da grande mídia. E a gente está sempre preocupado com isso, com a possibilidade por exemplo, agora, se os Estados Unidos era poderoso em 64, o poder que ele tem hoje é muito maior. Ele tem instrumentos muito maiores. E a gente, por exemplo, ficou preocupado com a questão do STF, porque a mídia, como ela não consegue conquistar mais o poder através do voto, é muito mais fácil para ela convencer alguns ministros das suas razões
e conquistar uma vitória no STF que ela não conseguiu através das urnas. Então, minha pergunta é, basicamente, o que você acha? Você acha que realmente a gente está tranquilo? Ou você acha que a democracia brasileira ainda precisa se consolidar, ainda oferece algum risco em função desses fatores que existem hoje? Vamos ver por etapa aqui o seguinte. Eu de vez em quando, eu costumo dizer que em política vale tudo. A única coisa que não vale é negar a política. Porque toda hora que você nega a política, o que vem depois é pior. Eu poderia pegar o Egito, por exemplo. Todo mundo ficou maravilhado quando o povo do Egito derrubou o Mubarak. Tá? Eu, se pudesse, tinha derrubado o Mubarak antes, porque eu conheci ele, eu não gostava dele, ele nem gostava de mim. Toda reunião ele era mal encarado, não conversava com ninguém, sabe? E estava lá há 30 anos como ditador, só os americanos achavam que ele era democrata. Tanto é que o Obama foi lá fazer um discurso para falar qual era o discurso dele para o Oriente Médio, lá, sabe, do Cairo. Bom, quando ele cai, eu fui até convidado para ir a Doha, eu fui lá no Catar fazer um debate com a juventude, sabe, do Egito, da Tunísia, provocado pela Al Jazeera, que também é um canal de televisão muito democrático, sabe, fora do Catar. No Catar, sabe, pouco democrático, quase não dá muita notícia do Catar. Mas é assim o mundo. Aí derruba o Mubarak, tá? Muito bem, derrubaram um ditador, o povo foi para a rua, derrubou um ditador. Aí elege o Morsi, que representa a Irmandade Muçulmana. Mas ele foi eleito democraticamente. Ou seja, depois, não sei aonde é que o Morsi errou, que o povo foi para a rua para derrubar o Morsi. Derrubou o Morsi. Quem é que volta? Os militares outra vez. Os militares outra vez. Agora os militares estão matando muita gente da Irmandade Muçulmana, ou seja, eles estão, sabe, tendo uma prática igual a que eles condenavam no Morsi. Qual é a lição que eu tiro disso? É que somente a democracia é que pode a gente evitar esses vai e vem dos abusos. Vamos pegar o Iraque, que é o exemplo. Eu não esqueço nunca, eu já contei muitas vezes, mas é sempre bom contar, sempre imaginando que tem um jovem na internet que tem 17 anos e que não sabe de nada, porque eu nunca falei com ele, essas coisas. Tá? Mas dia 10 de dezembro de 2002, eu fui ao Bush. Eu tinha sido eleito presidente, não tinha tomado posse. Quando eu cheguei no Bush, ele estava da cor dessa capa aqui, falando da necessidade de combater o terrorismo. Sabe, de pegar o Bin Laden, sabe, e o símbolo que ele tinha que derrotar era o Saddam Hussein. E falou para mim uns 40 minutos sobre a questão do Iraque, a questão do Saddam Hussein, falou. Quando ele cansou de falar, eu ficava pensando, pô, eu vou embora sem falar nada, só ele falou. Eu vim aqui para escutar, eu que estava acostumado a falar muito aqui no Brasil. Aí quando ele terminou de falar, eu falei, presidente, olha, eu queria lhe agradecer, queria dizer para o senhor o seguinte, o Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu não tenho nada contra o Saddam Hussein, ele não me fez nada. A minha briga no Brasil é outra guerra, é a guerra contra a fome. E essa guerra eu sei que eu vou vencer. Porque se cada brasileiro tomar café, almoçar e jantar, sabe, já estou por satisfeito. Pois bem, foi lá e invadiu o Iraque, matou o Saddam Hussein, sabe? O que aconteceu no Iraque? De lá para cá. Qual é a democracia do Iraque? Qual é a paz do Iraque? As pessoas pensam que podem criar paz por decreto, democracia por decreto. É um processo. É um processo. E ali eu acho que tem dois culpados. Os americanos que invadiram, o Saddam Hussein que mentiu para o povo e não teve a coragem de dizer que não tinha arma química. Porque era muito mais fácil dizer, gente, eu não tenho, pode vir aqui fiscalizar, deixa meu país livre. Não. O cara mentiu o tempo inteiro, contou bravata o tempo inteiro, sabe? E na hora que tinha que provar, não tinha nada. E acabou com o país. O que aconteceu no Iraque? Qual é o processo democrático que tem no Iraque? Quantas pessoas morrem por dia no Iraque? A mesma coisa foi na Líbia.
Qual é a explicação da invasão da Líbia? A quem que o Gaddafi estava fazendo mal? No momento que ele estava mais democrático da vida dele a nível internacional. Foram lá e mataram o Gaddafi. O que sobrou na Líbia? Quem é que comanda? Qual é a democracia? Quanto de mercenário tem lá? Por que eu estou dizendo isso, companheiro? É porque se essa meninada no Brasil não aprender de que somente através do exercício da política e do exercício da democracia na sua plenitude, e a democracia significa você aprender a conviver com os contrários, significa um corintiano ter coragem de ir com um palmeirense assistir um jogo de futebol, significa no mesmo domingo, no mesmo banco, no mesmo estado, estar um corintiano, um São Paulino, um palmeirense, abraçado assistindo o jogo. Não é cada torcida num canto. Ou quando o time tem o mando do jogo, tem metade do campo cheio e metade vazio. Onde é que nós vamos construir uma sociedade civilizada e democrática desse jeito? Então, eu acho que nós temos que aprender que a democracia é uma coisa extraordinária. E eu amo a democracia porque sem democracia eu não teria chegado ao poder. Não teria chegado ao poder. Tá? Foi graças à democracia que eu cheguei. Então eu acho que não tem nada melhor do que isso. Bem, agora nós temos que ter em conta que a gente precisa utilizar os meios de comunicação para várias coisas. Eu comecei essa entrevista dizendo que vocês têm que começar uma campanha, já que vocês conquistaram a neutralidade da internet, de conquistar agora a neutralidade dos meios de comunicação. Eu não estou nem pedindo para você fazer campanha a favor ou contra, é só o seguinte, sabe? Veja, porque nós governantes, veja, nós obviamente que queremos que a mídia não seja chapa branca, porque não interessa. É uma ilusão alguém pensar que ter uma televisão falando mal dele o dia inteiro vai ajudar. Se a internet falar bem, o dia inteiro não interessa, se falar mal o dia inteiro não interessa. Porque as pessoas nem acreditam quando fala muito bem, nem acreditam quando fala muito mal todo dia. É assim a vida e é bom que seja assim. Então eu acho que você tem a TV Câmara, que tem um funcionamento, já é razoável, você tem a TV Senado, você tem a TV Justiça, a TV não sei das quantas. Nós só não conseguimos fazer uma TV no Executivo. Eu tinha um sonho, é uma frustração que eu tenho de fazer uma TV internacional para fazer com que o Brasil fosse divulgado lá fora, sabe? Um pouco mais. Você já assistiu algum programa da televisão brasileira no exterior? Ô, gente, você vai na África do Sul, você liga a televisão, é o programa que você assiste aqui 3 horas da tarde, gente matando gente, polícia correndo atrás de gente. Você tem um turista da África do Sul querendo vir passar o lua de mel no Brasil, ele liga a televisão, ele não vem mais daqui, vai para as Ilhas Maldivas, ou seja. Então eu acho que nós deveríamos ter um canal de televisão, não conseguimos fazer. Eu não consegui fazer, acho que a gente não teve a compreensão. E quando eu viajo o mundo, eu vejo a Telesur. Ô, Franca, a Telesur, você assiste ela em Paris, você assiste ela em Londres, você assiste ela em Milão, em Roma. É a única coisa que você tem da América Latina, na Europa, hoje é a Telesur. Quando o Brasil poderia ter. Tentei fazer convênio com a televisão espanhola e com a televisão portuguesa, sabe? Depois o processo burocrático atrapalhou um pouco, sabe? Mas não foi possível. Mas o meio de comunicação ele é muito importante e ele será muito mais importante quando ele for globado. É importante lembrar que televisões importantes neste país não acreditavam nas diretas. Precisou o povo ir para a rua. É importante lembrar que nos anos 70, nas assembleias da Vila Euclides, a gente gritava uma palavra de ordem que vocês sabem. Eu não vou citar aqui para não fazer merchandising, sabe? Muitas vezes a gente cercou jornalista lá, sabe? Para obrigar ele a dizer o número de pessoas que tinha na Assembleia. Enquanto ele não chegasse no número que a gente achava que ele estava, sabe? Porque senão a gente é massacrado todo dia. Então, o que nós queremos, na verdade? Uma coisa mais digna, mais respeitosa. Eu, de vez em quando, vejo o tratamento que a imprensa da Dilma, eu acho que é falta de respeito. Eu, sinceramente, é falta de respeito e falta de compromisso com a verdade, porque não é possível
sabe? Que as pessoas não se mancam, que o eleitor está percebendo, o telespectador está percebendo. Se todo dia eu minto a teu respeito, as pessoas falam, pô, será que esse Lula não vê nada de bom nem um dia na vida desse cara? Então, presta atenção o que aconteceu em junho, que vocês sabem. Ou seja, enquanto todos eles estavam pensando que as manifestações eram contra o governo, todos eles estavam, sabe, inflando. Quando o povo começou a virar carro de empresa de televisão, a tocar fogo, quando o povo começou a pegar determinado logotipo, sabe, impressionar, quando o povo começou a gritar nome de determinadas emissoras e a chincalhar, eles se deram conta que, peraí, essa gente quer mais do que xingar o governo, essa gente quer mais coisa, sabe? Você acha que eu acho ruim? Eu não acho ruim, eu acho ótimo que o povo cobre o governo, mas o povo cobre tudo também, porque senão a gente não vai consolidar o processo democrático. Eu acho que o Brasil hoje, o mundo hoje está mais seguro do que no tempo do João Goulart. Nós não temos a Guerra Fria, sabe? O Brasil está vivendo o seu mais longo período de democracia contínua, as instituições estão sólidas. Eu lembro do medo que algumas pessoas tinham quando foi se fazer o impeachment do Collor. Foi feito o impeachment do Collor e tudo ficou maravilhoso, esse país suportou, sabe? Tentaram me derrubar em 2005, e todo mundo sabe disso, ou seja, nós enfrentamos, tentaram fazer a Dilma brigar comigo. É engraçado, porque eles tentaram, de repente, quando a Dilma ganhou as eleições, eles tentaram se apoderar da Dilma e queriam que eu fosse o inimigo da Dilma. Eu tinha acabado de ajudar a elegê-la, eu tinha indicado ela para o partido, eles foram contra. E depois que ganhou, não, ela já é deles, e o Lulinha está fora, ó aqui. Tchau, tchau, Lulinha. Não, peraí, sabe? Nós temos lado, nós queremos ser democráticos, nós queremos governar para todos, nós queremos atender todos bem, mas nós temos lado. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu não sei quando, mas que nós vamos ter que retomar com muita força essa questão da regulação dos meios de comunicação nesse país, nós vamos. Se vai ser agora durante a campanha, eu não sei, se vai ser, sabe? Mas nós vamos ter, porque é necessário, gente. Eu vejo o mundo inteiro regulando, o mundo civilizado, o mundo que nós nos espelhamos, está tudo fazendo, sabe? E depois é o seguinte, meu filho, depois é o seguinte, foi bom que apareceu o Snowden, de vez em quando é bom, de vez em quando apareceu um desses malucos, sabe? Que a gente pensa que é só maluco, mas que em 4 meses ele pegou mais informação do que muitas pessoas em 40 anos, sabe? Ora, a gente não sabia como, mas que a gente sabia que os americanos são especialistas em espionar o mundo, nós sabíamos, sabe? Às vezes, sabe o que eu acho? Às vezes eu acho que nem o Obama tem dimensão da capacidade de espionagem dos Estados Unidos. Porque o aparelho de Estado é tão forte, você acha que eles vão contar tudo para um cara que entra lá para ficar só 4 anos? O aparelho de Estado é eterno, o presidente é provisório. Nós, os eleitos, sabe, somos produtos perecíveis, nós temos data de vencimento, sabe? Então, eu acho que o Departamento de Estado americano, ele é tão poderoso, sabe, e tenta se meter a controlar o mundo, que eu acho que a Dilma teve uma posição digna com aquele discurso que ela fez na ONU. Um dos momentos extraordinários de grandeza da Dilma, sabe? E o Obama estava lá atrás escutando. Acho que ele nem cumprimentou ela. Sabe? Ele estava lá atrás discutindo, porque ele fica na fila atrás da gente. Primeiro fala a gente, e ele fica atrás da gente ouvindo. Sabe? E a Dilma foi de uma grandeza que foi motivo de orgulho para nós brasileiros de perceber, sabe, que uma mulher pode chegar lá e falar grosso do jeito que ela falou. Agora, além de falar grosso, nós precisamos tornar o Brasil realmente, sabe, independente na estrada de comunicação. Nós precisamos ser um pouco mais dono do nosso nariz. Daí porque essa arena vai ser importante. Sabe? Eu espero que a lei seja aprovada para que a gente possa sancionar e fazer disso uma festa no dia 23 de abril, se não falha a memória. Não, mas é isso, companheiros. Presidente, o senhor já falou com a Dilma sobre essa questão da regulação das comunicações, porque ela tem emitido sinais diferentes do que o senhor está emitindo aqui hoje. E acho que isso nos interessa. Deixa eu te falar por que eu não falei com a Dilma. Eu não falei com a Dilma isso e outros tantos assuntos. Sabe por quê? Por uma coisa simples. Ou seja,
Quando você deixa o governo, você tem que tomar cuidado para, ao sair, não querer ficar governando. Ah, não, eu estava fazendo aquilo, você tem que fazer, eu estava fazendo aquilo, você tem que fazer. Isso não dá certo, isso é briga na certa. Sabe? Então, eu acho que a presidenta Dilma, sabe, teve os problemas delas, teve o tempo dela, mas eu acho que o partido poderia estar fazendo esse debate. Esse debate não depende do governo. Sabe? Esse debate o partido pode fazer. Ou o conjunto de partidos pode fazer, ou nós poderemos fazer junto, ou as entidades organizadas da sociedade podem fazer junto. Sabe? Eu acho que nós não temos que ficar esperando que o governo possa fazer tudo, porque o governo tem o seu tempo, tem a sua correlação de força. Se você ficar olhando o Congresso Nacional, você fala, tudo bem, o dono da Rede Globo é fulano, o dono da USBT é beltano, o dono da Bandeira é beltano. Você conhece 4 ou 5 donos a nível nacional. Mas quando você vai para as esferas estaduais, quase todo mundo é senador ou deputado. Então, imaginar que só por ali a gente vai conseguir, sabe? Se você pegar em alguns estados de quem é a Bandeirante, de quem é o SBT, de quem é a Record, vai perceber que tem uma ramificação ali, sabe? E que nós precisamos, sabe? Nós precisamos tentar mudar essa lógica. E é difícil mudar. Eu comecei dizendo, o Antônio Carlos Magalhães era ministro da comunicação do Sarney quando o Vicentinho foi requerer um canal de televisão para o movimento sindical. Passou Sarney, entrou Collor, passou Itamar, entrou Fernando Henrique Cardoso, entrou Lula, está terminando o primeiro mandato da Dilma e somente agora a gente está conseguindo. Quantos anos? Quase 20 anos, gente. É isso, é assim. Mas eu continuo otimista. Continuo otimista, acho que... E quero dizer para vocês o seguinte, olha, não se sintam inferiores quando vocês são criticados pela coisa que vocês pensam, sabe? Eu acho que o que vocês prestam, eu acho que a internet presta a esse serviço, a esse país, um serviço inestimável. Sabe, não é o fato de ser contra ou ser a favor, é o fato de criar alternativa para que as pessoas possam ter informações, possam interagir, que as pessoas possam se comunicar de forma diferente. A internet permite isso. E eu acho que a aprovação do Marco Civil é uma garantia extraordinária para dizer que esse país não terá retrocesso na democracia. Tá? Se um dia tiver algum retrocesso, vocês não precisam nem ficar em casa no computador de vocês, saem com, sabe, o tablet de vocês, vão para qualquer lugar fazer a notícia de vocês e o país vai continuar democrático, cada vez mais democrático. Eu acho que é irreversível isso para o Brasil. Acho que no Brasil e na América Latina nós não teremos chance de retrocesso, não temos perspectiva de retrocesso porque as pessoas sabem que a democracia é uma conquista desse povo. Com muita luta. Com muita luta. Então... Obrigado a todos. Você é o coordenador, meu filho. Presidente, acho que eu queria 3 agradecer horas. em nome de todos. Oi, gente. Estou me aventurando aqui a esse agradecimento. Estou me aventurando aqui a agradecer em nome de todos. Dizer para o senhor que, além de ter a oportunidade de participar, né, de alguém que se tornou um pedaço da história desse país, o senhor também provocou uma coisa maravilhosa hoje. O senhor levou os blogs, as manchetes dos sites da grande imprensa, porque o senhor já frequentou essas manchetes muitas vezes, mas nós não. Algumas manchetes distorcidas, inclusive. E eu queria só, então, dizer o seguinte, que acho que tudo foi muito rico. A única coisa que eu acho que todos lamentamos é o seguinte, o senhor não devia ter dito que não era candidato? Deixa eles pensando, presidente. Não. Foi bom e necessário. Agradecer a todos pela presença. Foram 3 horas, quase 3 horas e meia de entrevista. Uma longa entrevista coletiva. Esse é o problema de demorar muito. Ao longo do horário do almoço. E muito obrigado pela presença de todos.